Nós temos um tema que é bastante oportuno. O livro Estude e Viva, no seu capítulo 2, tem um tema Tua Mensagem. E eu gostaria de iniciar com uma expressão para que a gente já pudesse meditar logo de início. Todos nós temos uma mensagem. E esta mensagem, ela vai conosco para onde nós formos. Ela sempre está dentro de nós. E de certa maneira, e a gente precisa avaliar qual é esta maneira, nós compartilhamos a nossa mensagem com o próximo, com o semelhante, com aquele com quem nós convivemos. Então, são duas perguntas de início. Qual é a mensagem que nós trazemos e levamos? E como é que nós compartilhamos esta mensagem? Emmanuel e André Luiz se baseiam no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24, quando fala da desgraça real. E é um tema tão interessante, porque às vezes a gente pensa que o que é ruim, o que é uma situação extremamente problemática, conflituosa, algo que seria considerado uma desgraça na nossa vida, não necessariamente o é. Às vezes a gente pensa assim, uma doença, não é? Uma enfermidade, um enfrentamento complicado que a gente tem, uma prova árdua. Às vezes uma pessoa que a gente tem diante de nós que é de difícil trato, a gente vai tomando tudo isso como se fosse uma verdadeira desgraça. É um problema sério na nossa caminhada. Só que a mensagem que a gente recebe, que é assinada por Delfina ou Delphine de Girardin, que foi recebida em Paris no ano de 1861, nos diz assim: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria. Vocês estão me olhando assustados assim? É proposital? Olha que coisa interessante. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação. O carnaval passou, não é? O pessoal todo alegre, naquela maior felicidade, tudo uma ilusão. E aqui está a revelação para nós. Essa felicidade, alegria, esse prazer que a gente sente temporário não é uma felicidade real. A satisfação da vaidade, isso sim é uma infelicidade, que fazem calar a consciência. Então, tudo que nos leva a calar a consciência é-nos motivo de infelicidade, de desgraça, de sofrimento, de dor. Tudo que vai embotar a nossa consciência diante da necessidade do despertamento, para que a gente esteja efetivamente acordados para as realidades maiores da vida, vai nos causar sofrimento, vai nos causar dor, vai ser então as razões da infelicidade, que comprimem a ação do pensamento que atordou um homem com relação ao seu futuro. Então, diz aqui Delphine de Girardin: a infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Que coisa curiosa, né? É quando a gente busca esquecer o que é verdadeiro, o que é o motivo, a razão da nossa existência aqui na Terra, nós estamos iludidos, consequentemente infelizes. Talvez até alegres temporariamente, mas não é uma alegria de um júbilo interior que permanece, por isso, irreal. E Emmanuel e André Luiz faz a remissão à questão 918 de O Livro dos Espíritos. A gente está mostrando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Naturalmente, aqui todo mundo já leu, não?
É verdadeiro ou é verdadeiro o que eu estou aqui afirmando? Todo mundo já leu, não? Certo. Agora a gente precisa começar a estudar. Então nós vamos voltar passo a passo nas questões fundamentais de cada um desses livros, ou seja, em todas as suas letras, em todas as suas palavras, em todos os seus parágrafos, páginas, mensagens, capítulos, porque tudo é importante. Então nós vamos ver aqui na questão 918, que trata das características do homem de bem, que está lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, lá no item 3, o verdadeiro homem de bem. Então, pergunta Allan Kardec ao Espírito de Verdade: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Ou seja, como é que a gente reconhece que uma pessoa de fato é evoluída ou está evoluindo? Muito simples. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Simples assim. Basta a gente viver a lei de Deus e compreender com antecedência a realidade espiritual. Aí nós vamos ser homens de bem. Bom, por essas duas características, esses dois quesitos aqui, a gente vai ver que nós temos que dar uma caminhada ainda. Porque depois vem Kardec numa nota que ele toma como pontos do desenvolvimento da mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizer: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E vai elencar de novo mais umas 19 características do homem de bem. Só essa primeira aqui, uma vez a gente já abordou, é para nos deixar assim de início um tanto quanto deprimidos. Imagina, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Simples. Basta viver a primeira revelação no Ocidente, que é a revelação da justiça, trazida por Moisés. Basta viver a segunda revelação, trazida por Jesus, que é do amor, e a terceira revelação dos espíritos superiores, pelo Espiritismo, pela mediunidade, que é a revelação da verdade, da caridade, do amor em ação. Só isso. Fazendo isso, nós vamos ser homens de bem. A gente fica meio deprimido quando ouve isso, né? Porque, meu Deus, nós ainda estamos muito distantes. Só que André Luiz e inicialmente Emmanuel vai nos materializar como é que a gente pode fazer isso. Diz então Emmanuel: tua mensagem não se constitui apenas do discurso ou do título de cerimônia. É tão interessante na vida comum que a gente tem, quando você vai ser apresentado, se elenca as características, as suas qualidades, o seu perfil profissional, enfim, o seu currículo de vida, não é? E eu me lembro agora, estivemos no MIEP, que é o Movimento Integrador Espírita lá da Paraíba, em Campina Grande, durante o período de Carnaval, e Severino Celestino, né, estudioso da Bíblia, professor da Universidade Federal da Paraíba, profundo conhecedor das religiões, conhece aí o grego, o hebreu, enfim, os estudos bem aprofundados, tem várias obras publicadas, e a pessoa foi apresentá-lo para uma palestra e começou a ler o seu currículo, né? Lia ali uns 2, 3, 4 minutos, aliás, é uma coisa absolutamente dispensável no meio espírita, não precisava apresentar currículo nenhum, mas estava apresentando. E quando então ele foi falar, ele disse: não, tamanho currículo para um tamanho de pessoa que vai falar. Então ele se colocou na sua humildade, na sua simplicidade, porque, né, de estatura mediana, enfim, aquela questão. Então usou isso como um recurso. Mas a gente vê, o que vai falar da nossa mensagem não é o discurso ou título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional. A nossa mensagem é a essência das nossas próprias ações, a exteriorizar-se de nós, alcançando os outros. Essa é a nossa mensagem. Olha que coisa profunda que Emmanuel fala. A nossa mensagem é a essência das nossas próprias ações. A mensagem que a gente leva são os nossos atos, são os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E estas são compartilhadas com o nosso próximo.
sem que percebas quando te diriges aos companheiros para simples opiniões em torno de assuntos triviais. Quando a gente manifesta a nossa opinião, o nosso ponto de vista, nós estamos colocando o nosso modo de ser no que dizemos. Às vezes não damos conta disso. A gente se coloca como nós somos. Ali está a nossa opinião. Ali estamos nós. Por isso que é importante a gente ponderar. Que mensagem é essa nós estamos levando para outrem? Quando nós traçamos uma ligeira frase num bilhete aparentemente sem importância, a gente deixa um recadinho, passa um WhatsApp, manda um e-mail, nós estamos derramando o conteúdo moral do nosso coração naquilo que nós escrevemos. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente escreve. Que às vezes, no momento de emoção mais aguçada, não é? Quando vem a flor da pele, aquele sentimento assim, a gente fica numa calma danada. Aí a gente vai e fala tudo o que não deveria ter dito. Mas quando a gente escreve tudo o que jamais deveria ter escrito, é pior ainda, porque aquilo fica registrado. Embora também as palavras registrem. Mas a escrita tem um registro documental. A fala poderia ter um registro de documento oral, não é isso? Mas impresso ali com as letras, com a nossa digitação, com a nossa caligrafia, nós estamos colocando exatamente o nosso conteúdo moral do nosso coração. O que nós estamos carregando no nosso coração? Que conteúdo é esse? E a gente precisa avaliar. Por vezes é um conteúdo que não está saudável. É uma condição moral que precisa ser aperfeiçoada. Então, antes de registrarmos a palavra de ofensa, de crueldade, de acusação, de julgamento, vamos pensar 1, 2, 3 vezes. Porque será que caberia colocar isso mesmo? Quando nós articulamos uma referência determinada, mesmo que breve, nós estamos apontando o rumo das nossas inclinações. Olha que interessante. A nossa palavra indica o rumo da nossa inclinação. Para que lado nós estamos indo? Que postura verbal nós estamos tendo diante dos outros? Quantas palavras, tantas palavras, palavras e mais palavras, que deveriam ser construtivas, elevadas, e nós as pronunciamos a mancheias, às vezes detonando, destruindo, colocando uma carga emocional tão densa, tão negativa, que aquele que recebe as palavras acaba se abalando, porque o conteúdo é tão forte. Por isso, o cuidado com as nossas palavras é fundamental para o nosso equilíbrio e para o auxílio do nosso próximo. Quando nós adquirimos isso ou aquilo, estamos entremostrando o próprio senso de escolha. A vida é feita de escolhas. Nós estamos escolhendo o tempo todo. São as opções que nós fazemos, até ao adquirir alguma coisa ou não. Um bem, um pertence que nós vamos ter, aquilo que nós estamos usufruindo, são escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Por isso que a gente também tem que verificar para onde está indo o nosso senso de escolha, para onde nós estamos pendendo. Elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima. Quando então nós estamos escolhendo assim, distrações, a gente está talvez despreocupado, está num período da vida em que a gente não dá muita importância às coisas sérias, a gente quer mais usufruir. Depois religião é questão de tempo para o futuro, não preciso me preocupar com isso, eu sou muito jovem ainda, não é? Nós temos vários jovens aqui, inclusive meu filho está presente. Muito obrigado pela presença, com a sua digníssima namorada. Nós vemos como é importante essa questão do que nós estamos clareando em termos dos nossos interesses. Que interesses nós temos na vida? Nós estamos focando a nossa vontade, o nosso olhar exatamente no quê? Porque tudo que a gente faz, tudo pelo que nós nos interessamos, naturalmente vai gerar consequências. Por isso que a gente tem que fazer essa ponderação. Aí Emmanuel diz assim,
reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade. Refletir na mensagem que nós estamos expedindo. Nós somos feito aquele correio que vamos transmitir uma mensagem todos os dias. Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos compartilhando com o nosso próximo. Então, vamos refletir nesta mensagem, na direção da comunidade, que vai chegar no outro, vai chegar no destinatário. Que mensagem é essa que nós estamos compartilhando? Tuas ideias, olha aqui, o que nós temos em nossa mente. Teus comentários, o que nós verbalizamos. Os nossos atos, aquilo que a gente pratica. As diretrizes, os valores que norteiam as nossas vidas voam de nós ao encontro do próximo. São palavras, são pensamentos, são sentimentos, são ações, são diretrizes que estão sendo expendidas de nós. Elas saem de nós e o tempo todo chegam aos nossos irmãos. Então, é como se nós estivéssemos lançando sementes que são transportadas para longe das árvores que produzem. As sementes vão sendo semeadas. Feito a parábola do semeador, não é? A gente precisa ver a qualidade da semente. Qual a natureza dessa semente que nós estamos disseminando? Como essa semente vai chegar no outro? Que impacto isso terá? E aí continua Emmanuel, cultivemos amor e justiça. Olha que interessante. Amor, a segunda revelação, justiça, a primeira revelação. Não, a justiça veio primeiro porque não há como ter amor sem ser justo. Todo aquele que ama é justo. Não necessariamente aquele que é justo ama, mas sem dúvida aquele que ama está sendo justo. Porque ele coloca a sinceridade dos seus propósitos, ele coloca o seu sentimento mais puro no envolvimento com o semelhante. Então, cultivemos o amor e justiça, compreensão e bondade. Quantas vezes não somos incompreensivos? Quantas vezes ainda não agimos com crueldade? Irrefletida por vezes. Nem pensamos e nos deixamos agir fora da bondade, no campo do espírito. Nós somos o espírito, a essência. Então é preciso cultivar o amor, a justiça, a compreensão e a bondade. E encerra Emmanuel essa curta mensagem. Guarda a certeza de que tudo quanto sintas, sentimento, coração, e que pensas, pensamento, mente, fales, a verbalização das nossas palavras, dos nossos pensamentos, e realizes as nossas ações, é substância. Tudo isso, tudo que nós estamos sentindo, pensando, falando e realizando, é substância real da nossa mensagem às criaturas. E é claramente pelo que nós fazemos às criaturas que a lei de causa e efeito, na Terra ou noutros mundos, nos responde zelando por nós. A sabedoria de Emmanuel é algo admirável, não é? Vocês estão surpresos com algum conteúdo até o momento? Estão sentindo a mensagem? Esta mensagem está penetrando o coração de vocês? Está tocando a mente? Porque se isso não estiver acontecendo, não sei se o passe depois vai resolver. É importante a gente estar desperto, porque Emmanuel está dizendo com todas as letras aqui um roteiro para a nossa vida. O que a gente precisa ter. A lei de causa e efeito, a lei de retorno atua. Então a gente precisa fazer o bem para receber o bem. Porque se nós fizermos o mal, nós vamos receber a oportunidade de receber o bem depois, mas pelo sofrimento. Por um caminho mais árduo, mais difícil, porque Deus não vai punir, não vai condenar. Mas nós vamos sofrer as consequências das nossas ações infelizes, dos nossos sentimentos ainda equivocados, não é? E aí, a segunda mensagem é de André Luiz, com o título Consciência e Conveniência. Até colocamos esse tema, não é? Na palestra de hoje. Consciência e conveniência. É muito interessante, não é? A gente aprende a consciência está escrita na nossa... A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Exatamente. É a lei de Deus ali na nossa consciência. Então a gente vai buscar dentro de nós para saber o que Deus está nos dizendo.
Não é fora, é dentro. O estudo nos abre a mente para a gente poder receber essas informações todas. E nós vamos processá-la com meditação, com interesse. Aí vem falar André Luiz assim: as boas soluções nem sempre são as mais fáceis. Vocês concordam? Nem sempre as boas soluções são as mais fáceis. Às vezes, as soluções que são as mais adequadas são aquelas mais difíceis, que dão mais trabalho para realizar. E ainda continua André Luiz: e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. Concordam também? Nem sempre as coisas corretas que a gente tem que fazer são aquelas que vão agradar. Ou nos agradar ou agradar outrem. Às vezes desagrada, mas são coisas que precisam ser feitas. Então nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Mas se estivermos fazendo a coisa certa, é preciso fazer. Agora, evidentemente, com cuidado, sempre, da educação, da gente não ofender, não magoar o semelhante. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior. Então, seguir a trilha do acerto, o caminho certo, exige um esforço muito maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. Isso é André Luiz falando para nós. É o atalho do oportunismo, são saídas circunstanciais, a gente dá aquelas voltas, né? Tergiversa para lá, vai para cá, fala, não diz nada, porque se tratando de geralmente nada, como não resta a menor dúvida, a gente não fala nada com nada, e aí tenta enrolar alguma coisa assim. O que é que tem de essência? Nós precisamos ser autênticos, precisamos ser verdadeiros, sinceros, objetivos, diretos, respeitando, evidentemente, as características de cada um. Então, nos mínimos atos, diz André Luiz, negócios, resoluções ou empreendimentos que nós façamos, busquemos primeiro a substância post-mortem, ou seja, o que vem depois da morte. Está ficando louco, André Luiz? Não, já está morto mesmo. É o Espírito quem está dizendo. O que ele está querendo falar? Para a gente, antes de fazer qualquer coisa, de pensar qualquer coisa, que a gente possa colocar nesses nossos pensamentos, nesses nossos atos, a reflexão quanto ao futuro. O futuro exatamente é o pós-mortem, é o após a morte, é o que virá depois, ou seja, a abertura para a verdadeira vida. Que quando a gente projeta no futuro, numa visão prospectiva, uma visão então de longo alcance, a gente tende a fazer as coisas mais certas. Quando a gente faz pensando apenas no hoje, no agora, a tendência é a gente se equivocar por conta do imediatismo. Por isso, a gente aprende no Espiritismo que é importante a gente planejar. Claro que é. E ter a visão de futuro, como está lá no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala exatamente de que o reino de Deus ainda não é deste mundo. O reino de Deus ainda não está na terra. E é preciso compreender a mensagem do Cristo projetando para a vida futura, sem a qual essa mensagem, esse ensino, ficariam ininteligíveis. Nós não conseguiríamos compreendê-lo. Então, ensina André Luiz: hoje como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso, tão só quando lhe falta alimento espiritual aos hábitos. Olha, meus irmãos, se a gente tiver o alimento espiritual na nossa vida, não nos vai faltar o que é essencial. Estarmos deprimidos, estarmos vivendo um tédio, uma tristeza profunda, nós nos sentirmos sós, é porque está faltando a essência. Falta o alimento espiritual. Compartilhava aqui conosco, numa alegria íntima, num verdadeiro júbilo espiritual, a nossa querida Lisier, da felicidade que ela tem na vida, dos momentos em que se sente tão planificada que ela agradece a Deus. Não há o que reclamar. Mesmo com todos os enfrentamentos, dificuldades, problemas da vida, o nosso foco precisa ser positivo, precisa ser otimista, porque isso vai fazer uma grande diferença. Quando a gente vê a vida de uma forma pessimista, derrotista, nós já estamos nos entregando, nós já estamos nos sentindo vencidos, e é preciso reconhecer que nós somos capazes, nós temos a força dentro de nós. Nós comandamos bilhões de células existentes no nosso organismo. Nós somos uma potência, nós somos deuses. Nós temos uma mente que pode funcionar co-criando com Deus coisas extraordinárias ao longo do processo evolutivo. Então é preciso enxergar a vida com bons olhos. É começar a reconhecer muito mais a saúde do que a enfermidade,
a alegria do que a tristeza, o amor do que o ódio, a paz do que a guerra, porque isso vai facilitar a nossa caminhada. A gente toma um verdadeiro banho, não precisa ser de sal grosso, quando necessário, tome também um banho de sal grosso, mas um banho que higieniza a nossa alma, que desperte o nosso interesse por uma vida verdadeiramente feliz. Alegria que dependa das ocorrências do terra a terra não tem duração. Então, se a nossa alegria está dependendo, né, das questões terrenas, aí para eu ser alegre, eu preciso ter um bem, eu preciso ter um carro do ano, não é? Eu preciso estar num emprego que eu acho que é o ideal. Isso tudo é passageiro. Se a nossa alegria estiver depositada nisso, não será uma alegria verdadeira. Por isso que ele diz aqui, assim, a alegria real dimana da intimidade do ser. O ser é alegre dentro dele mesmo. O mundo pode estar caindo, meus irmãos. Pode vir a maior tempestade, mas eu estou seguro, porque a minha casa foi construída na rocha, não sobre a areia. Nós estamos enfrentando um momento de transição em que nos colocamos diante dos valores que são desafiados o tempo todo. Às vezes nos sentimos, inclusive, sem superfície para caminharmos. É porque os valores são colocados à prova e é o momento do testemunho. Antes éramos convidados e convocados aos holocaustos nos circos romanos, devorados por feras, não sem antes termos tomado um banho de óleo quente e termos o corpo dilacerado pelo fogo e depois devorado pelas feras. Hoje não se precisa mais desse holocausto, desse testemunho. Hoje é o testemunho na intimidade de cada um. E os espíritos que têm se manifestado nas reuniões mediúnicas das diversas casas espíritas do Brasil e do mundo inteiro têm dito assim: não precisamos fazer muita coisa. Não precisamos, porque vocês mesmos trazem na sua intimidade os recursos tão fortes com que podemos trabalhar, que podemos utilizar estas características como fragilidade, como tendência negativa, para poder destruí-los, para poder afastá-los do bom caminho. Então não é fora de nós, é dentro de nós. Por isso que é preciso avaliar qual é a nossa dignidade moral, qual é a condição que a gente tem. E nós todos precisamos, com humildade, caminharmos juntos, porque nenhum de nós aqui é espírito evoluído com tarefa absolutamente cumprida. Sabemos que há aqui pioneiros exemplares, né? Lizia também se lembrava da nossa querida, né, Dona Irene. Eu li um livro da Dona Irene na minha adolescência, de Otávio Cantelli. Amanhã será um novo dia. Nunca mais me esqueci da história. Então nós temos esses exemplos conosco, pessoas que deram a sua vida, o seu testemunho de maneira impressionante e aqui continuam como exemplo para nós. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade para ver se por osmose não dá, não é? Mas a gente vai se aproximando, vai tendo um contato, porque tem um exemplo vivo diante de nós. A esse respeito, recordo-me que numa palestra de ontem, o companheiro Adalto estava na Casa do Caminho, do Guará 2, fazendo uma palestra, ele que trabalha mais especificamente no Atualpa Barbosa Lima, uma casa aqui da Asa Sul. Ele recordava de Albert Einstein. Einstein foi considerado o maior cientista do século XX, principalmente da primeira metade do século XX. Diz que uma senhora chegou diante de Einstein assim e disse, olha, admirado com todas as realizações de Einstein, né, disse assim, eu daria a minha vida para estar na condição que o senhor está. Aí a resposta de Einstein, minha amiga, nenhuma surpresa, porque eu dediquei a minha vida inteira para estar onde estou. Que a gente vê o referencial, não é? Vê a pessoa que já caminhou, já realizou, está ótimo. Aí, olha, eu queria estar na sua posição, que coisa boa, né? Vai fazer tudo que o indivíduo fez. Às vezes a gente diz, eu adoraria ser um Chico Xavier. Vai passar por tudo que Chico Xavier passou. Adoraria ser uma Dona Irene, né? Vai passar pelas experiências e dificuldades que a Dona Irene passou.
Os méritos são conquistas íntimas, intransferíveis. É por isso que cada um tem que fazer a sua parte. Recomendo André Luiz, meditação elevada. Quem é que faz meditação aqui, por favor? Coisa boa, né? 5 pessoas em 1000. Ótimo. Olha ali, mais 6, né? O pequenininho já está fazendo meditação, né? Essas crianças hoje já nascem no estado alfa, né? Estado gama, impressionante, assim, já são mais despertos para essa realidade espiritual. Mas recomenda meditação elevada. É um exercício de concentração que a gente pode fazer, de autoconhecimento, de silêncio, em que a gente vai buscando dentro de nós mesmos os recursos para uma integração com a obra divina. Meditação elevada, culto à prece, olha o hábito da oração, como é importante para nós. Leitura superior, por isso, ler uma página pelo menos por dia. Os espíritos recomendam que a gente deveria ler a obra de Kardec 15 minutos por dia. Qualquer um dos livros, pega lá um dos 5 livros, pega a Revista Espírita, Obras Póstumas, que é Espiritismo, enfim, um desses livros, leia 15 minutos por dia. É impressionante como a nossa mente vai se abrir. E às vezes a gente diz assim, mas você vai ler Kardec, Kardec tem uma linguagem do passado, é do século XIX, está ultrapassado, né? O que está ultrapassado é a nossa ignorância, não é? Que precisa realmente estudar e ver o tanto que é oportuno e como tudo o que está ali é verdadeiro, porque a verdade não tem tempo, ela é atemporal, não é isso? Então ele recomenda aqui conversação edificante, a tal da conversação edificante. As mulheres falam muito mais do que os homens, mas diz que elas falam muito mais porque os homens precisam escutar cada coisa 2 vezes. Então, a nossa conversação deve ser edificante. Quantas palavras nós não estamos semeando, né, que não tem valor algum? Lembram-se daquelas penas do travesseiro? Tem um livro que se chama A Mentira, não, A Dúvida. É um filme, A Dúvida. É muito interessante o filme, baseado num livro, que aí, em dado momento, o indivíduo vinculado à religião, um padre, ele faz uma espécie de um sermão, ele que estava sendo acusado de uma atitude indevida, de um comportamento não recomendável, e era inocente, diga-se de passagem, ele então faz o discurso diante do público, e lá estava a causadora, digamos, dessa dúvida toda, na figura da extraordinária Meryl Streep, né, que é a atriz, e ele fala da história de que a nossa conversa, ela tem tanto valor e a maledicência tão prejudicial que é feito as penas do travesseiro que a gente rasga ao longo do vento. Isso é a maledicência. São as penas que se espalham de um travesseiro que a gente rasga ao vento. Para recuperar a maledicência, era preciso recuperar também cada pena que se espalhou, sabe-se Deus lá para onde. E a última cena do filme, posso contar? Não, né? Então, dizendo que eu não posso contar, não vou contar. Então vocês vão ver o filme. É impressionante a última cena. O nome é A Dúvida, interrogação. Vai lá. Vamos ver o filme. Ninguém respira sem os recursos da alma. O que nos dá ânimo, anima, é a alma. Essa é a vida. Então nós não respiramos sem os recursos da alma. Quantas ilusões a gente busca, não é? Em tantas coisas aí que passam, que nos desiludem depois porque não tem existência real. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano, ainda que a espiritualidade surja para muitos com diversos nomes, não interessa os nomes. A espiritualidade não é propriamente uma religião. É como nos ensina logo na abertura da obra Nosso Lar, André Luiz, ao prefaciá-la, diz que o mais importante, das maiores necessidades que a gente tem, não é a questão
do espiritualismo. Não é sequer a questão do espiritismo, mas é a necessidade impostergável, intransferível da espiritualidade. É por isso que ele fala aqui, nós carecemos de espiritualidade. Todos precisamos de espiritualidade. E a gente alimenta essa espiritualidade com os recursos da alma, dando valor às questões que são fundamentais, sem esquecer naturalmente da aplicação do que é necessário na vida terrena enquanto passagem. Não vamos desprezar, evidentemente, mas não vamos dar um foco como se fosse o prioritário, o essencial, porque o essencial está exatamente no espírito. Atingindo um nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que imponha distinção indevida ou segregação lamentável. Olha, nós estamos em pleno século XXI, foi criada aqui no Distrito Federal uma delegacia especial, não é, para a questão da intolerância, dos diversos tipos de intolerância, inclusive a religiosa. Porque é uma manifestação tamanha querendo proibir a liberdade de culto quando está prevista na nossa Carta Magna, na Constituição Federal. Nós temos a liberdade de expressão religiosa porque o Estado é laico, o Estado não é religioso, ainda bem. Imagina se houvesse uma imposição de uma religião designada oficialmente pelo Estado. Seria muito prejudicial. O Brasil tem essa característica de miscigenação na formação do seu povo, dessa coisa maravilhosa em que nós reunimos o branco, o negro, o índio, o amarelo, e tivemos esta composição extraordinária para ser quem nós somos, com a colonização portuguesa, que alguns reclamam, mas tem as suas vantagens, e a gente precisa reconhecer isso em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, obra ditada pelo Espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier. Plena década de 40, ele nos trazendo exatamente essa revelação da missão espiritual do nosso país. Estabelecidos por nós, em nós mesmos, os limites de consciência e conveniência. Olha aí, o que é dito para a nossa consciência ou o que é conveniente? Porque às vezes é conveniente para nós, né? Olha, meu amigo, aí você deixa começar a passar pequenas coisas. Não, isso aqui é conveniente para o momento. Não é conveniente. O que é? Será que eu posso me dar ao luxo de cometer pequenos deslizes? É porque é pouca coisa. E a gente aprende. Quem acaba roubando um pouco, roubando muito. Porque não vai se fazer na hora do julgamento essa distinção. Porque o que leva em conta é a nossa intenção. Se nós já temos o conhecimento, nós precisamos nos esforçar por sermos íntegros, integrais no que nós estamos fazendo. De que nos vale o compromisso com as exterioridades humanas, quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações para com o bem dos outros, se a desencarnação não poupa ninguém. Mais cedo ou mais tarde, a morte nos chamará para a vida. Isso é natural. Não para a gente ver assim como uma coisa, não é? Digamos, não tem como fugir. Realmente não tem como fugir. Como fatal, mas é fatal mesmo. Como determinístico, mas é determinismo. Como é que eu vou dizer, então? Assim, para a gente não ficar extremamente preocupado para dizer, olha, a morte vai acabar com tudo. Não adianta essa preocupação, porque a morte não vai acabar com tudo. Pelo contrário, a morte vai revelar tudo. Dela não tem como fugir. Então, nós não precisamos ficar fazendo apologia da morte, mas nós precisamos entender que esta morte, como passagem, nos abre o poste para a verdadeira vida. Então, a morte nos conduz à vida. E a gente vê aqui, no capítulo 5 desta obra Estude Viva, diante da consciência, que a gente associou com a liberdade aqui do estudo, por isso que é gostoso estudar, não é? Vocês estão gostando, gente? Quem não estiver gostando, por favor, olha lá, o não, né? A criança é espontânea, né? Fala o que pensa, o que sente, é uma beleza. Muito bem. Então nós vemos aqui, no capítulo 5, né, que é essa delícia do estudo que você navega, a gente vê diante da consciência. E André Luiz e Emmanuel se baseiam no capítulo 17, item 2 do Evangelho, que é exatamente o item 17, o capítulo 17 fala assim, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial que está no céu. E o item 2 explica como é que essa tal da perfeição, porque nós jamais seremos perfeitos como Deus, porque senão haveriam vários deuses, né? E nós precisamos entender que nós vamos ser perfeitos relativamente. Relativamente.
Então a perfeição relativa é que nos cabe na condição de filhos do Pai, de criaturas do Criador. E o que significa essa perfeição? É nós procurarmos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, aproveitando o máximo possível a nossa potencialidade. Por isso que é você colocar a lei de amor em ação, a de justiça, de caridade. Tudo está resumido na caridade, porque a caridade é a lei maior, é a virtude por excelência. Em tudo mais está reunido na caridade. No amor a Deus sobre todas as coisas, no amor ao próximo. Isso é que é ser perfeito. E aí, André Luiz e também Emmanuel utilizam a questão de número 169 de O Livro dos Espíritos, que vai falar da reencarnação. Olha só que interessante, só para pegar aqui a leitura 169, a gente tem no capítulo que trata da reencarnação a seguinte pergunta. Eu vou fazer a pergunta, vocês, por favor, vão dar a resposta, combinado? O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? É fácil a resposta, né? Não, claro que não. Então, nem todos os espíritos têm o mesmo número de encarnações. Cada um vai ter o número de existências físicas a depender do quê? Aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas. Mas está caminhando mais rápido, ele está vencendo várias provas mais rapidamente. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Olha só, são muito numerosas porque o progresso é quase infinito. Não vamos entrar nessa digressão filosófica do quase infinito, porque a gente, no infinito, não sairia daqui hoje. Que a obra de Kardec é tão profunda que aqui tem uma revelação que é para análise de um aprofundamento que caberia para estudo aprofundado da doutrina espírita de fato. O progresso é quase infinito, né? Olha só que interessante, quase infinito. Mas nós temos muito que caminhar. E aí vem a mensagem de Emmanuel dizendo assim, a vontade do Criador na essência é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir, onde estivermos em favor de todas as criaturas. Ora, a gente fica na dúvida, né? O que eu preciso fazer então? É a vontade de Deus que tem que se manifestar por nós. Campete, mas qual é a vontade de Deus que deve se manifestar por mim? Vá buscar na sua consciência, meu irmão. Eu não vou ter essa resposta para você. Está na nossa consciência. Não, mas como é que eu vou buscar na minha consciência? Vai estudar um pouquinho mais o Evangelho. Vamos buscar mais no Espiritismo, que a gente vai começar a encontrar umas respostas. Olha, nós temos uma base fundamental, o amor ao próximo, o amor a Deus, essa é a nossa diretriz. Então a gente vai encontrando elementos, toda vez que a gente fizer alguma coisa que a consciência der uma pesadinha, a gente sentir, nossa, né? Parece que a gente desviou, a gente não fez o que é certo, ficou incomodado, vem um remorso, vem assim os pensamentos. Reflita, procure agir de maneira diferente. Coloque sempre o próximo à frente, não só o seu interesse. Então, diz Emmanuel, sem dúvida, é a execução do dever que as leis do eterno bem nos preceituam para a felicidade geral. Isso é seguir a vontade de Deus. Aí ele dá assim, qual é esse dever? Porque a gente poderia ficar na dúvida. Meus irmãos, não haverá dúvida depois que a gente vai ver aqui. Primeiro, na conduta, qual é o nosso dever? Sinceridade. Na nossa conduta, na nossa forma de agir, nós precisamos ser sinceros. Toda vez que nós formos ser sinceros, nós estaremos com a conduta que é acertada. É por isso que, às vezes, no meu comportamento assim, alguns dizem assim, você dá muitas voltas, né? Aí eu fico pensando, eu estava tentando ser educado, né? Mas você dá tanta volta que acaba não ficando claro para a pessoa o que é. Então, a sinceridade é você ter essa postura honesta de quem você é. Não precisa maltratar o outro, é claro, né? Dizer, eu sou sincero, eu vou falar o que eu falar do jeito que eu penso, e a pessoa doa se doer, o problema é dela. Não é bem assim também, né? Nós precisamos ser, no mínimo, educados. Mas ser sincero, não deixar de ser autêntico, ser verdadeiro. No sentimento, qual o melhor dever, como é que a gente deve se comportar? No sentimento, limpeza. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. A pureza de coração, por isso que se compara a uma criança, não é? Vai dizer sincera, é pura, diz não, porque não está gostando. Né? Daquela coisa assim, essa pureza a gente precisa resgatar dentro de nós, não é? Uma limpeza, uma higienização. A gente vai fazendo isso gradativamente. Na ideia, o que é preciso ter como dever para cumprir na ideia? Olha, Emmanuel, a receita que ele dá. Elevação. Então, ideias
elevadas. Na atividade, como é que a gente cumpre o nosso dever na atividade? Serviço. Serviço é servindo. Nós somos servidores. Toda vez que a gente estiver inativo, ocioso, preguiçoso, nós vamos dar mal. Nós vamos ser infelizes. Por isso que a gente tem que estar ativo no bem, ocupação útil no trabalho que vai beneficiar o próximo. Aí a gente vai ser feliz. No repouso, porque a gente também tem direito ao repouso. Dignidade. Olha aí, dignidade no repouso. Na alegria, o júbilo, a alegria, nós vamos colocar nossa alegria para fora. Estamos felizes, estamos alegres. Temperança. Temperança dá uma ideia, não é? De que a gente vai dar uma temperada. Não vai ser exagerado, porque todo exagero é prejudicial. Todo extremo é negativo, seja para mais, seja para menos. Na dor, o que é preciso ter na dor, meus irmãos? Paz, paciência. Na dor, paciência. Ai, meu Deus do céu. Bendita a dor que acorda os corações para a sinfonia da vida eterna, diz meu papaizinho, agora chegando aos seus 85 anos de idade. A dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Assinala Emmanuel, lá no livrinho Material de Construção. Vai construindo a nossa alma, né? Vai se aperfeiçoando. Então, na dor, vamos ter paciência. No lar, o que é preciso ter no lar? Devotamento. Olha a sabedoria do Espírito. Coloca a palavra principal. No lar, acima de tudo, o nosso dever deve ser com devotamento. Na rua, tem até umas plaquinhas em alguns carros que a gente vê, não é? Gentileza, olha aí. Na rua, gentileza. Se um indivíduo atravessou a gente, né, não vai parar o carro do outro, para o seu e sai, né, quase sacando a arma para poder ofender o outro. Quantas vezes, gente, não é? A gente é calmo, muito tranquilo, mas no trânsito, não é? Então, vamos ser gentis com o outro. Na profissão, diligência. Diligência é fazer as coisas. Se você está na profissão, está lá como um técnico, como analista, não interessa, você está fazendo o seu ofício, seja diligente, seja produtivo, aproveite bem o seu tempo. No estudo, a gente fala assim, você precisa ser o que no estudo? Aplicado. Aplicado. Então, aplicação no estudo. No poder, olha só que interessante, Emmanuel chega nesse ponto. Para dizer no poder, como é que eu vou cumprir meu dever? Com liberalidade. Não é porque eu tenho poder que eu vou ser um carrasco. Eu tenho que dar liberdade para que o outro possa também exercer a sua autoridade. Na afeição, equilíbrio. Até para sermos afetivos é preciso equilíbrio. Porque tem um indivíduo que tem uma afetividade danada que gruda feito um carrapato. Acontece não, né? Nossa, é aquela afetividade localizada, é só para a pessoa. Eu sou afetivo, afetivo, afetivo. Aconteceu qualquer coisa, já não sou mais afetivo. Não é? Então tome cuidado com a afetividade também. A gente precisa ter equilíbrio na afeição, porque senão vira uma afeição cobrança. E aí o outro é um torturado, é um prisioneiro nosso, que é cheio de exigências, não é? Na corrigenda, quando a gente vai corrigir alguém, o que é preciso ter, gente? Misericórdia. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, fala do homem de bem. A primeira expressão utilizada por Kardec é que na relação com os outros, nós precisamos ser compassivos. O que significa isso? Ter compaixão. Sermos compreensivos. Termos tolerância para a gente poder entender. Então, na corrigenda, a misericórdia. Na ofensa, essa é fácil. Se alguém nos ofender, perdoar. Na ofensa, perdão. No direito, eu tenho os meus direitos. O que eu preciso ter? Essa ninguém vai saber. Não sabe. Nem os juristas jamais imaginariam isso. No direito, desprendimento. Emmanuel, com tanta sabedoria que ele teve nos campos da filosofia, da religião, da cultura, da história, das leis, ele vem nos ensinar aqui que nós precisamos, no exercício de qualquer direito que a gente tenha,
é preciso ter desprendimento. Porque a gente diz, eu tenho os meus direitos estão acima. O seu maior direito, seu infeliz, é ser desprendido. É se desprender dessa mania de grandeza para ter a dignidade de um comportamento honroso, para eu reconhecer que mesmo que eu tenha qualquer cargo superior diante da sociedade, que eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo. Não ser aquele indivíduo que de repente ocupa um carro particular, que usufrui ainda de recursos financeiros para uma moradia, quando ele já tem moradia própria, e que quando ainda não recebe um benefício, reclama na justiça, porque é um direito. Enquanto nós tivermos homens indignos, com comportamento infeliz, representando o nosso povo, nós vamos ser infelizes também, porque são os representantes que a gente anda escolhendo. Porque são os primeiros a se desprenderem. Deveriam ser os primeiros. Quando a gente ouve uma história lá da Suécia, da Suíça, não é? Dos países nórdicos da Europa, de repente a gente vê aquela simplicidade. Um indivíduo até citava num artigo, Jefferson Severino, ele colocava assim, que estranhou que ele esteve numa dessas cidades, salvo o melhor juízo, Dinamarca, e quando você ia entrar no trem, então você tinha as passarelas, não é? Com o que você tinha que passar com o cartão, e uma passarela livre. Tinha uma passarela livre. Qualquer um poderia passar. E ele se admira daquilo que ninguém passava. Todo mundo com o seu cartãozinho, aquela coisa toda, e ele vai e pergunta, então, para a pessoa. Mas, olha, se está livre ali, por que não passa por ali? E aí o outro respondeu, por que passar por ali? Por que passar por ali? O meu dever é passar por aqui, porque estou pagando. Então há uma liberdade, mas com um juízo de responsabilidade. Imagina se fosse aqui no Brasil. O povo brasileiro é maravilhoso, não é? Na obrigação, resgate. Na posse, abnegação. Na carência, conformidade. Na tentação, resistência. Na conversa, proveito. No ensino, demonstração. No conselho, exemplo. Então, se alguém se aproximar de nós e dizer assim, olha, eu gostaria e daria a minha vida para ser como você, primeiro que a gente não tem esse mérito. E não teríamos sequer o mérito de dar a resposta que Einstein deu. Mas nós podemos mirar no seu exemplo para as nossas conquistas. Porque nós estamos numa trajetória abençoada, nesta vida maravilhosa que é representada na atual encarnação pela existência que nós atravessamos, repleta de oportunidades, de aprendizado, de compreensão, de testemunhos. E é preciso, então, avaliar qual é a mensagem que nós estamos compartilhando com o nosso próximo. Qual o conteúdo dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações? Como nós estamos fazendo isso diante do próximo? E tomando aqui a expressão do poeta Antero de Quental, registrado no livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro publicado por Francisco Cândido Xavier, no ano de 1932, pela Federação Espírita Brasileira, traz este poema lindo chamado Consolai, com o qual eu gostaria de encerrar as minhas palavras e gostaria que depois, espontaneamente, como vocês são tão bondosos, aplaudissem o poema de Antero de Quental. Se eu pudesse, diria eternamente, aos flagelados e desiludidos, que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas, são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, iria em altos brados libertar corações escravizados sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estais na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. Muito obrigado pela atenção.